A gente vai para a segunda reportagem especial sobre os 30 anos de promulgação da Constituição do Estado. A Carta da Paraíba, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1989, às 9 horas da noite, uma sessão extraordinária no plenário da Assembleia Legislativa, sem a presença do então governador Tarcísio Buriti e do então presidente do Tribunal de Justiça, Josias do Nascimento. Chegou-se a questionar a legitimidade do mandato do governador por ele não jurar a Constituição. Buriti conseguiu um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal. A promulgação da Constituição gerou um dos muitos capítulos da crise entre os poderes. Em 2009, a Assembleia Legislativa reuniu os constituintes ainda vivos para uma homenagem pelos 20 anos da Constituição do Estado. Dos 36 que promulgaram a Constituição, 12 já morreram. Ao longo desses anos, foram se abrindo brechas na Carta Estadual. Uma emenda garantiu a construção de um moinho na área do Porto de Cabedelo. Uma exceção ao gabarito que impedia grandes construções pela orla da região metropolitana de João Pessoa. Outras janelas se mantêm abertas até hoje. O artigo 4º fala da criação de um Tribunal de Contas dos municípios. Por incrível que pareça, sempre funcionou como uma ameaça à existência do Tribunal de Contas do Estado. Daí porque eu tenho a impressão que ele não foi colocado na Constituição para funcionar, e sim apenas para ficar como uma espada de Damocles do Tribunal de Contas do Estado. Era mais um cabide de empregos. A Assembleia teria até 30 dias para instalá-lo após a promulgação da Constituição de 89. A criação de uma nova Corte de Contas, em tese, esvaziaria o Tribunal de Contas do Estado, mas também empobreceria os cofres públicos. Só de conselheiros seriam 7, com salários equivalentes aos de deputados estaduais, cerca de R$35 mil por mês. Os deputados queriam ter o direito de escolher 5 desses conselheiros e só 2 ficavam a cargo do governador. Mesmo assim, dos quadros de auditores e do Ministério Público de Contas. A regra valia para os 2 tribunais de contas, mas foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao Judiciário, os constituintes queriam impor o aumento no número de desembargadores e a criação de um Conselho Estadual de Justiça. A magistratura não gostou. Quem gostou menos ainda foi o governador. Durante todo esse tempo, o plenário da Assembleia passou por várias reformas. Aqui no Memorial Parlamentar está preservado uma parte do plenário original. Essas poltronas eram da época da Constituição. Na cadeira do presidente, quem está sentado é quem comandou a Constituinte de 89, o ex-deputado estadual João Fernandes. Ao seu lado direito, a cadeira vazia. O ex-governador Tarcísio Buriti, então chefe do Executivo, não compareceu à solenidade de promulgação da Constituição do Estado. O senhor admite que haviam dispositivos na Constituição que possibilitavam a cassação do mandato do governador? Havia, sim, dispositivo que modificava o quórum ou a quantidade de votos necessária e suficiente para se iniciar o processo. Mas aquilo não era feito para o governador de então, era feito para qualquer governador. A Assembleia estava criando novas regras para a cassação do mandato do chefe do Executivo e também adotava como regra constitucional o chamado voto de desconfiança. Funcionaria assim. Além do dispositivo que permitia processar o governador com a assinatura de apenas 1/3 da Assembleia, também foi colocado na Constituição um dispositivo que permitia a esse 1/3 exonerar secretário de Estado com a criação de um voto de desconfiança, que é um instituto exclusivo dos regimes parlamentaristas. Por isso, nós apelidamos de parlamentarismo tupiniquim. E, no meu entender, não apenas o governador, mas também o presidente do Tribunal de Justiça deviam comparecer. Se eles não concordassem com eventuais dispositivos ou com qualquer dispositivo que tivesse sido inserido na Constituição, eles procurassem o caminho que procuraram, que é o Supremo Tribunal Federal. Com os seus 286 artigos no corpo textual e 84 artigos nos atos das disposições transitórias, até hoje a Constituição do Estado gera desconfianças.
Uma proposta de emenda à Constituição que tramita atualmente na Assembleia Legislativa quer corrigir 56 dispositivos que teriam equívocos no uso da pontuação, erros de digitação, impressão, redação e técnica legislativa. A PEC foi assinada por 18 deputados e subscrita por líderes de todas as bancadas, maioria, minoria, bloquinho, o chamado G11 e oposição. Houve avanço da cidadania, houve progresso nas questões sociais, né? Mas muita demanda que foi votada e foi assegurada na Constituinte naquela época ainda estão para serem implantadas. A Constituição do Estado da Paraíba precisa de fazer a sua atualização em face da Constituição Federal, porque enquanto a Constituição Federal foi alterada 108 vezes, 102 emendas constitucionais e 6 emendas de revisão constitucional. E, como nós sabemos, 70% a 80% do que se altera na Constituição Federal repercute nas Constituições do Estado. Mas o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, está tomando providência nesse sentido.